Graça e paz, irmãos. Com muita alegria, damos início a mais uma escola bíblica dominical. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por teu imenso amor, por tua fidelidade e bondade sobre nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de poder te adorar, te buscar, aprender mais da tua palavra, Senhor, que tu estejas falando aos nossos corações. Cuida de cada um dos teus filhos, vai trazendo livramento, Senhor. Senhor, que tu estejas abençoando a cada lar, suprindo as necessidades de cada um, daqueles que têm passado por necessidades, que tu estejas cuidando dessas pessoas em especial, Pai. Que tu estejas abençoando os líderes desse país, abençoa a liderança da nossa igreja também, que tu estejas dando sabedoria a cada um deles. Fala ao nosso coração durante essa manhã, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Peço que irmãos abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios. Vamos ler o capítulo 5, dos versos 14 ao 21. 2 Coríntios 5, do 14 ao 21. Leiamos. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações. Nesse momento o grupo de louvor está com oportunidade e logo após o pastor estará trazendo a reflexão dessa manhã. Que Deus nos abençoe. A vitória é daquele que contemplar o Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá. A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo, anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo,
não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo é o nosso maior motivo da nossa canção. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Oh, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Oh, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele,
minha vida estar em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai no campo os lírios, não fazem roupas pra vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Em seu grande amor, tem cuidado. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, pois Ele tem cuidado de nós. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é
Cristo no coração. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus tenho alegria, sigo cantando a melodia. Satisfação sem fim, se paz real, se gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação sem fim. Graça e paz, irmãos, bom dia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que vocês estejam bem. Meus queridos, nós hoje vamos fechar aquele ciclo de reflexões sobre rotina, sobre escolhas de vida, sobre prioridades. Gostaria, antes de nós entrarmos no texto de hoje, pedir que os irmãos continuem orando pelo nosso irmão pastor Paulo Bispo e sua família, assim também como aos nossos irmãos enfermos, idosos e aqueles que enfrentam suas dificuldades financeiras e pessoais por conta da pandemia. Que Deus dê graça a cada um, trazendo a saúde e o pão de cada dia necessários. Também peço que os irmãos continuem a orar pelo nosso projeto social. Apesar de toda a pandemia, do isolamento e tal, mas o projeto continua funcionando dentro das limitações para assistir às nossas crianças e adolescentes, assim como também suas famílias, dentro das suas necessidades. Gostaria de lembrar os irmãos que na próxima quarta-feira nós teremos mais uma vez o culto de oração. Tem sido uma bênção estar com os irmãos e a gente poder orar, interceder, ainda que afastados geograficamente. Também peço que os irmãos estejam orando por mim, por minha família, que Deus nos dê graça para a gente viver os desafios que são impostos, pela pandemia. Bem, queridos, então curve sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos auxilie mais uma vez na compreensão da sua palavra e que seu Santo Espírito nos ajude para uma prática de vida que glorifique o seu santo nome. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade esteja sobre nós e que no nome de Jesus tu possas nos abençoar. Que o Senhor visite os nossos lares, que o Senhor nos dê o pão de cada dia, que o Senhor vá na casa de cada um dos seus filhos e cuide de cada particularidade, de cada necessidade, que tu sejas engrandecido, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas e pelo teu cuidado. Também te peço, Pai, que tu estejas visitando todos os nossos irmãos enfermos, que a tua graça seja sobre eles, que tu possas ajudá-los na sua saúde, que tu possas confortar, consolar os seus corações, que tu visites ali o pastor Paulo, que tu abençoes, Senhor, o teu filho, a sua família, a sua igreja, e que tu possas cuidar, Senhor, de todas as necessidades dele conforme a tua vontade. Que tu nos dê sabedoria e discernimento nesse momento de transição, onde nós voltamos para uma certa abertura, Senhor, da normalidade da vida, ainda que seja diante de tantas incertezas e desafios. Nos ajuda em todo esse processo de transição. Que tu continues a nos proteger, Senhor, também do vírus, das implicações do vírus, que a tua graça seja sobre nós e que possamos, Senhor, estar alegres, descansados na tua presença. Que a tua palavra nos fale ao coração e que no nome de Jesus, mais uma vez, o Senhor possa nos ajudar para que possamos vivê-la a fim de que o teu nome seja glorificado. Assim te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 38. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38 até o verso de número 42. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada, com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Bem, irmãos, esse texto é um texto conhecido, fácil de ser lido e fácil de ser entendido, mas é importante para a gente concluir tudo aquilo que a gente construiu até hoje acerca, de administração do tempo, da nossa visão de rotina, da nossa visão de prioridades. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu gostaria que você fosse comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. Texto também muito citado por aqui. O apóstolo Paulo diz assim, então, à igreja de Corinto: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo tem em mente que a nossa vida é vivida debaixo do olhar de Deus. Deus, ele está nos observando. Ao mesmo tempo que Deus nos observa, nós recebemos uma nova vida para viver para Ele, para a glória do seu nome. Quer dizer que a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós fomos regenerados em Cristo Jesus, a partir do momento que a graça de Deus nos alcançou e nós tivemos uma nova vida em Cristo Jesus, dada por Deus, pelos méritos de Cristo na cruz, pela ação do Espírito Santo, nós temos uma nova identidade. Essa nova identidade, ela nos faz enxergar a vida de uma nova maneira. Porque se nós vivemos para Deus, vivemos debaixo da sua revelação, debaixo da sua palavra, sob a autoridade da palavra de Deus. Ela é o nosso norte. Ela nos dá, então, a forma pela qual interpretamos a vida e a realidade. Sendo assim, se vivemos debaixo do olhar de Deus e nascemos de novo para uma nova realidade de vida, quer dizer que tudo aquilo que a gente vivia ou fazia deve ser reavaliado. Apesar da gente dividir, as coisas ordinárias e as coisas extraordinárias, apesar da gente dividir que tem trabalhos, que são menos honrosos do que outros, mas segundo a perspectiva de Paulo, qualquer trabalho, qualquer realização da nossa vida tem que ser feito dentro dessa perspectiva. Estamos sob os olhares de Deus e vivemos para a glória do seu nome. Quer dizer, por exemplo, que se é o meu dia de fazer a faxina de casa, existem duas formas de fazer a faxina de casa. Para cumprir uma tabela, meio que na murmuração, na chateação, fazendo as coisas de qualquer jeito, ou fazer o serviço com alegria, entendendo que a vida é uma dádiva, que temos todas as condições necessárias para aquilo, e fazer a faxina como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. É assim que a gente glorifica o seu nome. Então, quando a gente faz, por exemplo, a limpeza de um banheiro, se a gente fizer a limpeza do banheiro como se fosse para o Senhor, a gente glorifica o seu nome. E é claro que todo mundo da casa vai gostar de usar o banheiro
vai estar lá cheiroso, perfumado, tal. Quer dizer, por exemplo, que quando a gente faz uma refeição, né, a gente está lá preparando uma refeição, a gente pode fazer chateado da vida, reclamando porque não tem isso, não tem aquilo, ou a gente pode fazer da perspectiva correta, sendo grato a Deus por aquilo que tem na despensa e fazendo da melhor maneira, como se fosse para o Senhor, cheio de amor para com aqueles que irão partilhá-la conosco. Se a gente faz assim, é para a glória de Deus. Eu sugiro a leitura de um texto, talvez você possa achar pela internet, Tomando Suco de Laranja para a Glória de Deus, de John Piper. Muito bom, muito bom. Mas por que eu estou citando 1 Coríntios 10:31, depois de ter lido o livro ali do Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42? Porque lá a gente vai encontrar Jesus numa cena ordinária da vida. E lá a gente vai ter um contraste, né, entre Marta e Maria. A gente não pode desprezar o serviço de Marta. A gente tem que entender qual o motivo da reprimenda de Jesus. Ok? É importante o serviço do lar? Com certeza. O serviço do lar glorifica a Deus? Com certeza. Qualquer coisa que a gente faz deve e pode glorificar a Deus. Vai depender de como a gente faz. Entretanto, voltando para o texto ali no Evangelho de Lucas, aqui Marta ela está com um problema de prioridade e de percepção que vai ser tratado por Jesus. E é nisso aqui, dentre outras coisas, que eu queria refletir com vocês, certo? Sempre lembrando, eu não tenho uma receita de bolo de como você viver sua rotina, nem como você, né, repercuti-la individualmente, de forma familiar, no trabalho, tal. O que eu tenho tentado trazer são princípios que você deve aprender para encaixar na vida comum, pessoal com Deus, na vida com o seu cônjuge, com sua família, na vida do trabalho, dos estudos, na vida comum do dia a dia, da rotina da vida, certo? A gente já conseguiu entender, creio eu, nesses últimos domingos, que nas Escrituras há um estabelecimento de prioridades, né? Deus está acima de tudo, Deus ele é o centro de tudo, tudo concorre para Ele e para a glória do seu nome. Em segundo lugar, né, a gente deve cuidar, então, se Deus é o tudo, em primeiro lugar, a gente deve cuidar do nosso relacionamento com Ele. Em segundo lugar, se a gente é casado, a gente deve cuidar do nosso relacionamento conjugal. Se a gente tem filhos, a gente deve cuidar dos nossos filhos. A gente está dentro de uma casa, então a gente deve cuidar da nossa vida e rotina do lar. E aí a gente vai para a igreja. Depois da igreja, a gente vai para o trabalho e as outras instâncias da vida. Se por acaso você ainda não se casou, né? Então sua rotina com Deus, sua vida familiar, sua vida na sua casa, sua vida na igreja, sua vida nos estudos ou no trabalho e depois todas as demais coisas. A Bíblia estabelece prioridades e a gente tem que seguir essas prioridades para a gente não se perder e atrapalhar a nossa própria vida. Então, a gente volta para o texto e o texto diz assim, o texto de Lucas diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Jesus, ele chegou em determinado povoado e entrou numa casa que depois a gente vai perceber lá, por exemplo, em João, no Evangelho de João e em outros evangelhos, que era uma casa de pessoas queridas de Jesus. Jesus, quando passava por essa região, algumas vezes ele parava nesse lar. Ele frequentava a casa dessa família. Certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Marta, Maria eram irmãs de Lázaro,
Outros textos vão nos dizer isso, certo? Então aquela família era muito próxima de Jesus. Ali Jesus está indo para a casa delas, Jesus está sendo recebido lá, muito provavelmente com os seus discípulos, né? E o texto diz, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Se a gente parasse o texto aqui, muito provavelmente a maioria de nós já ia se encher de crítica a Maria. Como é que uma só estava com todo o serviço e a outra preguiçosa estava sentada aos pés de Jesus sem fazer nada? A gente provavelmente diria que ela era uma mulher desleixada, preguiçosa, se a gente parasse o texto ali. Mas o texto não para ali. E aí é onde vai estar o conflito dessa passagem. Antes da gente caminhar para frente, eu gostaria de ler 2 outros textos com vocês para a gente então entender o perfil de Maria, certo? Aqui Marta estava ocupada, correndo para lá e para cá, preparando tudo o que tinha que fazer para receber Jesus e sua comitiva. Ela estava com muito serviço, muito ocupada, e Maria estava aos pés de Jesus. E isso é muito importante. Vai lá para João, capítulo 11, verso 17. O texto diz assim, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Bem, irmãos, por que é que eu pedi para os irmãos abrirem aqui esse texto? Nós temos o comportamento das 2 irmãs diante do falecimento de Lázaro. Lázaro está morto, Jesus chega no povoado, Marta escuta, corre. A primeira coisa que Marta faz quando encontra Jesus é questioná-lo da sua presença. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela meio que reclama porque ele não veio rápido, né? Ela fala que por conta de Jesus não estar ali, seu irmão ele veio a falecer. Quase a mesma coisa acontece quando então Marta chega em casa e diz assim, Jesus está te chamando. Maria corre e quando Maria vai ao encontro de Jesus, o texto vai dizer que quando Jesus vê Maria aos seus pés, quebrantada aos seus pés, depois que ele escuta, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, o verso 33 vai dizer, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele.
Vem ver, Senhor, responderam eles, e Jesus chorou. Como é que aquela mulher recebe Jesus? Primeiro ela questiona. Não, primeiro ela se prostra. Depois ela questiona. Primeiro ela se prostra, né? Lá no texto que nós lemos, em Lucas capítulo 10, verso 38 a 42, enquanto Marta estava ocupada e agitada, Maria estava prostrada aos pés de Jesus. Em João capítulo 11, verso 32 e 33, quando Lázaro morre, que Jesus chega, chama Maria para junto de si, a primeira coisa que ela faz é prostrar-se aos pés de Jesus. Vai lá também em João capítulo 12. João capítulo 12, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco, de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo mesmo, mas a mim vocês nem sempre o terão. O que é que acontece? Quando Jesus chega à casa de Lázaro mais uma vez para uma refeição, Marta está servindo Jesus, servindo os discípulos. Maria, ela pega algo que foi fruto do seu trabalho. Eu não vou entrar em detalhes nesse texto, mas ela pega algo que foi fruto do seu trabalho, que demorou tempo para ser comprado, algo precioso que ela possuía, e ela se prostra aos pés de Jesus, quebra o perfume e enxuga o perfume com seus próprios cabelos. Então, quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, Maria está prostrada diante do Senhor. Quando a gente vai para João, capítulo 11, ela está prostrada aos pés de Jesus. Quando a gente vai para João, capítulo 12, ela está prostrada aos pés de Jesus, dando o que ela tinha de melhor. É impressionante como a Bíblia registra esses fatos e nos mostra de tabela como Maria tinha o seu relacionamento com Jesus. Qual era a prioridade da vida de Maria? Como ela era uma mulher aos pés de Jesus. Como ela entendia quem Jesus era. Irmãos, a gente, quando recebe visita em casa, geralmente o normal é a gente tentar fazer o melhor. Se a gente sabe com antecedência, é normal a gente fazer uma limpeza na casa, talvez uma organização diferente, talvez uma ornamentação diferente, talvez a gente preparar uma comida diferente de acordo com a ocasião. Se a pessoa chega sem avisar, a gente tende a fazer uma arrumação rápida em casa e a tentar organizar algo rápido para a pessoa também ser bem recebida, né? A gente tem esse tipo de cuidado e isso é normal, isso é bom, né? O problema não estava, né, em organizar a casa, em arrumar a casa, em preparar para receber Jesus. O problema estava na questão da prioridade, né? O problema estava na questão da prioridade. Enquanto Maria, sabendo quem Jesus era, demonstra a importância dele, prostrando-se aos seus pés, Marta achou que servir a Jesus era mais importante do que estar com ele. O conflito está aí.
estar com Jesus é mais importante do que servi-lo. Essa é a prioridade do texto. É importante servir Jesus? É. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Mas esse texto vai dizer que fazer as coisas para Deus em qualquer área da vida, sem estar aos seus pés, não adianta de nada. Quer dizer, irmãos, que se eu entendi tudo que a gente tem estudado até agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida é organizar o meu relacionamento com Deus. Ele é a base, o meu relacionamento com Deus é a base onde vai fluir todas as outras instâncias da vida. Porque se eu sei quem Deus é, se eu sei quem eu sou aos olhos de Deus, se eu estou sempre prostrado aos pés do Senhor, muito provavelmente eu serei quem eu devo ser, como marido, como pai, como dono de casa, como funcionário, como patrão, como estudante, e a probabilidade de eu dosar todas as áreas da minha vida da maneira correta é muito maior. É muito maior. Vê a diferença, né, entre Marta e Maria. Marta achava que servir a Jesus, deixar tudo certinho, tal, que era importante, era mais importante do que estar aos seus pés. Essa é a grande crítica do texto. Mas a gente chega lá. Como eu disse, é um texto fácil, é um texto conhecido. Talvez você já esteja cansado de saber o que tem nesse texto. Então, eu separei aqui 8 pontos para a gente pensar sobre esse texto. 8 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: as duas queriam Jesus em casa, nas suas vidas. Veja, Jesus chegou na casa dela. Marta também demonstra que queria Jesus lá. Ela estava tentando fazer o melhor. Ela estava muito ocupada, inquieta, provavelmente tentando ser a melhor anfitriã que ela poderia ser para Jesus. Entretanto, Maria já tinha feito alguma coisa lá, já tinha ajudado em alguma coisa, mas no momento em que Jesus chega, ela se prostra aos pés de Jesus. As duas queriam Jesus em casa, nas suas vidas. Porque aqui o primeiro ponto que eu destaco é esse. Porque tanto Maria quanto Marta queriam algo que é importante e legítimo. Elas queriam Jesus em sua casa e queriam Jesus em suas vidas. Entretanto, o texto vai dizer que quem mais usufruiu da presença de Jesus foi Maria e não Marta. Os irmãos estão entendendo? Creio eu que todo o crente, tem na sua cabeça, pelo menos, a vontade de estar na presença de Deus. Todo crente, todo nascido de novo, quer estar aos pés do Senhor. Quer ter Deus como prioridade. Quer que Deus esteja na sua vida. Quer que Deus esteja no seu lar. Quer que Deus o auxilie no dia a dia. Quer que Deus esteja com ele em todas as áreas da vida, em todas as instâncias da vida. Esse é um desejo, eu creio, unânime e legítimo de todos os crentes. Entretanto, o texto deixa claro que desejar não é tudo. Desejar não é tudo. As duas queriam Jesus em casa, por isso elas recebem Jesus em casa. As duas queriam Jesus em suas vidas. A gente vai ver que vários textos demonstram que elas fazem parte da vida e do ministério de Jesus, outros que eu nem citei, mas quando Jesus está lá, uma se prostra, e o texto vai dizer que ela escolheu a melhor parte, ela entendeu qual era a prioridade, e a outra continua ocupada e inquieta, servindo a Jesus, achando que o serviço é mais importante do que estar com ele. Então, irmãos, quando eu destaco que o primeiro ponto é que as duas queriam
Jesus em casa, nas suas vidas, eu quero que você avalie como você quer Jesus, como você quer Deus. Às vezes a gente bota um quadro, né, com versículo, às vezes a gente abre a Bíblia em casa, às vezes a gente bota um adesivo no carro, a gente compra umas camisas bonitas com dizeres cristãos ou símbolos cristãos, mas nas escolhas da vida a gente vai demonstrar de fato se a gente entendeu o que é prioridade ou não. Querer Jesus na vida não quer dizer necessariamente que ele é a nossa prioridade. Querer Jesus em nossos lares não quer dizer necessariamente que ele é a prioridade do lar. Querer Jesus na nossa igreja não necessariamente quer dizer que Jesus é a prioridade da igreja. Querer Jesus no nosso trabalho não necessariamente quer dizer que Jesus é a prioridade. Tudo que a gente faz no trabalho é para a glória do seu nome. Se a gente lembrar, por exemplo, das cartas ali em Apocalipse, a gente vai ver aquele texto que é muito usado para apelo de sermão, muito mal aplicado, né, por sinal, em que a igreja colocou Jesus para fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. A igreja estava lá, abastada. Ela queria Jesus, mas Jesus estava do lado de fora. Ela não precisava dele. Ela queria servir Jesus, mas não queria estar aos pés de Jesus. O que é que você quer da sua vida? Porque eu, como pastor, tenho visto que os crentes de fato têm desejo de ter Deus na sua vida. Os crentes têm vontade que Jesus esteja no seu lar. Que Jesus faça parte do seu dia a dia. Mas poucos são aqueles que estão de fato dispostos a terem uma caminhada, um relacionamento com Ele, a definirem de fato as prioridades e a colocar Deus no seu devido lugar e as outras coisas no seu devido lugar. O segundo ponto que eu gostaria de meditar com vocês essa manhã, primeiro as duas queriam Jesus em casa, nas suas vidas, entretanto, uma entendeu que servir a Jesus era mais importante do que estar aos seus pés, enquanto a outra entendeu que é mais importante estar aos pés de Jesus do que servi-lo. As duas coisas são importantes, mas tem uma gradação. Jesus antes do serviço a Jesus, não é isso? O segundo ponto que eu queria ver com vocês é que nós temos aqui duas pessoas diferentes que reagem de formas diferentes. Às vezes a gente acha que toda a nossa família vai reagir da mesma forma para o entendimento da palavra. Às vezes a gente acha que a nossa igreja, todos os irmãos diferentes, vão reagir da mesma forma para o entendimento da palavra. E a gente tem que ter a paciência de Jesus aqui no texto. Jesus é paciente com Marta e com Maria. Jesus é paciente com Marta. Quando Marta reclama e ela vai usar Jesus como juiz da situação, Jesus gentilmente disciplina Marta, exorta Marta. Publicamente ele faz isso, mas gentilmente. Nunca nós teremos uma unanimidade dentro de casa, nem uma unanimidade dentro da igreja. As pessoas reagem de forma diferente. Entretanto, apesar das reações, da forma como a gente vai fazer as coisas ser diferente, por exemplo, a forma como eu construo minha rotina ou como minha família constrói a sua rotina vai ser diferente da sua, muito provavelmente. Isso é diferente. Mas o que é que não pode ser diferente? Os princípios. Os princípios têm que ser iguais. O texto nos mostra que tem duas pessoas que reagem de diferente forma quando estão diante de Jesus. Ao mesmo tempo, o texto nos mostra que Jesus estabelece a prioridade pela qual as duas pessoas diferentes devem viver. A gente pode até discordar de determinadas coisas, a gente pode até fazer de formas diferentes determinadas coisas,
construir a nossa rotina, o nosso planejamento familiar, né? A construção da nossa realidade familiar, de vida, mas a gente não pode fugir dos princípios. Então, às vezes a gente vai contextualizar o princípio de forma diferente, porque somos pessoas diferentes, mas o princípio é aquele que nos une. Nós temos uma só fé, um só batismo, um só amor, uma só palavra, um só Senhor. Por mais que sejamos diferentes e essas diferenças nos façam a fazer coisas diferentes, mas os princípios devem ser vistos na vida de todos os filhos de Deus. Se você nasceu de novo, o princípio estabelecido nesse texto deve ser aplicado contextualmente à sua vida. Amém? Então, tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha. Tem vários tipos de trabalho. Tem trabalho onde você sabe a sua rotina e pode fazer um planejamento constante. Tem trabalho que é por escala e faz com que o seu planejamento mude constantemente. Tem casal que já tem filho, tem casal que não tem filho, tem casal que tem filho pequeno, tem casal que tem filho adulto, tem casal que o filho já casou, tem família que tem viuvez, tem vários tipos de conformação de vida. Entretanto, os princípios são os mesmos e devem ser aplicados na nossa vida. Amém? O terceiro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto é que os cuidados da vida podem nos tirar das prioridades estabelecidas por Deus. Os cuidados da vida, e quando eu digo cuidado, são as demandas da vida. As demandas da vida são legítimas, né? São legítimas. As nossas responsabilidades são legítimas. Mas nós não podemos deixar que aquilo que é legítimo, que aquilo que faz parte da nossa responsabilidade, nos prive de estar aos pés de Jesus. Nós não podemos deixar. Nós não podemos permitir que o nosso trabalho, que o nosso serviço, que o nosso casamento, que os nossos filhos, ou o que quer que seja, nos tirem de estarmos aos pés de Jesus. A gente não pode permitir que os filhos tirem os casais de estarem aos pés de Jesus. A gente não pode permitir que a casa, os afazeres da casa, tirem a família de estarem aos pés de Jesus. Nós não podemos permitir que a igreja tire as famílias de estarem aos pés de Jesus. E quando eu digo igreja, o serviço da igreja. Tem muitas pessoas que acham que servir a Deus na igreja é mais importante do que estar dentro de casa e participando de casa. Servir a Deus é consequência, né? E a gente deve encaixar as coisas. Não estou dizendo que servir a Deus não deve ser feito, não, irmãos. Entenda, por favor, o que eu estou dizendo. Mas nós temos uma gradação de responsabilidade. Nós não podemos permitir que o nosso trabalho, por mais que seja cansativo e tenha as suas demandas e as suas responsabilidades, e a gente chegue muito em casa, nos tire da prioridade de Deus, da prioridade do cônjuge, da prioridade dos filhos, da prioridade do reino. Os irmãos estão entendendo? A vida é complexa. E é nessa complexidade da vida que a gente tem que encaixar os princípios. Por isso que o terceiro ponto para a gente destacar nesse texto é que os cuidados da vida, eles não devem nos tirar das prioridades. Não devem nos tirar das prioridades. Eu fico imaginando esse quadro, né? Ela querendo receber Jesus e aqueles que estavam com ele da melhor maneira possível, inquieta, para lá e para cá. Imagine as cobranças pessoais. É Jesus que está aqui. É Jesus que vai comer. Ai, 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 que isso não dá pronto. Ai, 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 que a minha louça não é digna. Ai, 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 que não sei o quê, né? Às vezes as nossas cobranças pessoais, elas meio que são nossas vilãs, né? Nós temos que nos cobrar, mas a gente tem que saber a medida certa da cobrança. Não devemos deixar que os cuidados da vida nos tirem das prioridades. Não podemos deixar. A louça, ela não vai se lavar sozinha,
mas também você não vai morrer, por exemplo, se você deixar para lavar um pouco depois para dar prioridade ao que é prioridade. Aplica aí. O quarto ponto que eu gostaria de destacar nesse texto é o seguinte: cuidado quando você for fazer o melhor, porque às vezes fazer o melhor pode nos tirar do alvo. Por favor, entenda o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que você não deve fazer melhor não, certo? A gente já viu o texto de Coríntios, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. Amém. Mas fazer para a glória de Deus não necessariamente quer dizer, entenda o que eu estou dizendo, por favor, que o melhor aos olhos humanos deve ser atingido. Entenda, eu sou estudante. Desde que eu terminei o seminário eu estudo. Eu sempre tive carteira estudante. Todos os anos eu terminava um curso e fazia outro e renovava e tal. Mas em todos esses anos que a minha responsabilidade ela foi aumentando, porque antes eu morava sozinho, depois eu me casei, construí um lar, depois minhas filhas nasceram e as demandas hoje são muito diferentes das demandas do passado, quando eu era solteiro. Nessa gradação da construção familiar e do aumento das responsabilidades, eu sempre estudei, mas eu tive que rever as minhas expectativas. Eu sempre fui muito perfeccionista e sempre gostei de tirar nota boa. Sempre fui aquele aluno, né, de notas boas, assim, altas, tal. Mas depois que eu tive minhas filhas, eu tive, por exemplo, estou falando de mim, eu não podia ser o aluno nota 10. Porque ser o aluno nota 10 me privaria, às vezes, de Deus, por conta das responsabilidades familiares, às vezes da esposa, por conta, né, dessa demanda de ser o aluno nota 10, ou às vezes das minhas filhas. Então, quando as minhas filhas nasceram, que a demanda aumentou, para que eu não perdesse o prazer de estar aos pés do Senhor, para que eu não perdesse a importância e a responsabilidade de cultivar minha vida conjugal, para que eu não me privasse da comunhão com as minhas filhas, eu baixei minhas expectativas. Eu virei um aluno, né? Continuo estudando, continuo me dedicando, continuo tentando fazer o melhor dentro do que eu posso. E eu passei de aluno nota 10 para aluno nota 8, nota 7,5. Eu acho que talvez você nem entenda, mas o que eu quero dizer aqui é isso. No quarto ponto, quando eu digo cuidado, quando for fazer o melhor, para que o melhor não te tire do alvo, é que se a gente tem tanta responsabilidade, as responsabilidades não são justificativas para a gente esquecer as prioridades. E às vezes a gente tem que baixar as expectativas. Baixar as expectativas. Por exemplo, nesse caso aqui do texto, o mais importante não era a forma como Jesus era recebido. O mais importante é estar com ele. Marta deveria baixar suas expectativas. Ela deveria receber bem. A comida, né, devia estar pronta como boa anfitriã. Mas ela poderia fazer isso com uma expectativa regulada para não perder a oportunidade de estar aos pés de Jesus. É isso que eu quero dizer. Por favor, não me entenda e não me interprete errado. Quer dizer, irmãos, que a gente chega em etapas da vida que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, nem da forma que a gente deseja. Porque fazer o que a gente quer da forma que a gente deseja, muitas vezes vai nos privar de estarmos aos pés do Senhor, ao lado do nosso cônjuge, da nossa família e de servir a Deus dentro, né, daquilo que foi proposto na igreja. Nós temos que ter cuidado. Cuidado. A gente faz tudo da melhor maneira para a glória de Deus, mas as expectativas elas têm que ser balanceadas, porque nós não podemos fazer tudo o que a gente quer da maneira que a gente quer. Às vezes eu vejo, né, o pessoal casando achando que ainda é solteiro, né?
Quando eu era solteiro eu fazia isso, fazia aquilo, agora que eu sou casado eu não posso. Não é que não pode. É que agora tem outras prioridades que não tinha antes. Tem outras responsabilidades que não tinha antes. E que muito provavelmente, se você continuar tendo a mesma vida, você vai negligenciar alguma coisa dentro do seu casamento. É por isso que muitos casais novos, nos primeiros 6 meses, 1 ano, têm conflitos. Quando não há esses ajustes de expectativas e de prioridades. Quem casou não pode viver uma vida de solteiro, tem que viver uma vida de casado. Da mesma forma, quem tem filhos não pode viver uma vida, de casal sem filhos. Tem que viver agora uma vida de casal com filhos. Às vezes a gente é cobrado. Vocês não fazem mais isso, vocês não fazem mais aquilo. A gente não pode fazer, a gente tem filho agora, as demandas são outras, as responsabilidades são outras, as expectativas de vida são outras. E a vida é assim, A gente vai constantemente pedindo a Deus o discernimento para viver da maneira correta naquela etapa da vida da gente, a fim de que estejamos aos pés do Senhor, que Ele seja glorificado e que a gente não negligencie aquilo que é prioridade. O 5º ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje é que esse texto vai nos alertar que a gente precisa constantemente fazer ajustes no foco da nossa vida. Verso 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Eita, saia justa, Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nossa, irmãos. Jesus estava meio que ajustando o foco da vida de Marta. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Não é que as preocupações de Marta elas não fossem legítimas. Elas eram legítimas. Entretanto, quando Jesus colocou essas preocupações legítimas sob a perspectiva da vontade de Deus, quando elas foram peneiradas, elas não passaram. Porque a prioridade é estar aos pés do Senhor. Marta estava mostrando visivelmente, através das suas inquietações e preocupações, através da sua ocupação de ir e vir, de se aborrecer com sua irmã, de falar com Jesus, que ela não estava com o foco correto. E Jesus então vai ajustar o foco dela. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Jesus estava querendo ensinar o quê para Marta? A vida com Cristo é mais importante do que servir a Cristo. Jesus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Há um ajuste de foco. E a gente precisa passar disso constantemente, irmãos, porque a vida ela é dinâmica. Um ano nunca vai ser igual ao outro. Um ano tem novas demandas, um ano traz demandas antigas, um ano as coisas podem mudar da noite para o dia. A gente está vivendo isso, né? Nós fizemos um planejamento no começo do ano e ele foi para o espaço. E a gente tem que ajustar o foco nessa nova realidade. E às vezes a gente se perde. Muitos de nós não estamos precisando mais pegar ônibus ou sair para dirigir. Muitos estão trabalhando em casa, outros estão trabalhando com horário reduzido. Outros tiveram responsabilidades contornadas por conta dessa limitação do isolamento. A minha pergunta se aquilo que a gente deveria fazer e não fazia com tantas justificativas
elas têm sido feitas agora. Que às vezes eu perguntava, irmão, cadê você? Não, pastor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Irmão, cadê? Não, eu estou correndo muito, pastor. Irmão, cadê? Você está lendo a Bíblia? Você está estudando? Você está com Deus? Não sei o quê? Não, pastor, não sei o quê. E agora? Como é que tá? Às vezes eu reclamava aqui, né? Irmãos, vamos para o culto de oração. Os irmãos moram perto. Tem um privilégio da igreja estar... Vocês moram no mesmo bairro da igreja local. Vamos para o culto de oração. Sempre era o mesmo grupo, no grupo de oração aqui da igreja. Agora está cada um no seu lar. Tirando algumas exceções, esse deveria ser o momento de maior participação da igreja nos cultos de oração. Não é a realidade. Aí eu me pergunto, por que é? É por um problema de internet? É por um problema de hardware? É por algum problema de falta de planejamento do dia? Ou é falta de foco? Nós liberamos os cultos às 9 da manhã e às 19 horas. E a gente escolheu gravar, escolheu que o culto não fosse ao vivo, por medo de faltar energia ou de problema de internet ou coisa do tipo. E os irmãos já sabem, domingo é o dia do Senhor. Está cansado de ser dito na igreja. A gente já estudou exaustivamente o significado disso. Mas eu entro no fim do dia para ver a estatística de visualizações tanto do momento da manhã quanto do momento da noite. E às vezes eu vou dormir triste, porque eu acho que talvez num bom domingo 50% da igreja local assista no dia do Senhor, tanto o culto da manhã quanto o culto da noite. E aí na segunda, na terça, na quarta, na quinta, o povo vai assistindo, até que chega o limite já que está lá de visualizações. Aí eu fico pensando, foi uma questão de imprevisto? Foi uma questão de problema de internet, de problema de hardware, de logística? Ou foi de negligência, falta de foco, de prioridade? Quando eu vejo Jesus exortar Marta aqui nesse texto, eu pego essa exortação para mim, porque todos os dias eu luto para ver quais são as prioridades. Todas as vezes eu tento discernir as minhas escolhas erradas. Isso é difícil demais, irmãos. É uma luta para a vida toda, até que ele venha. Mas o princípio está estabelecido aqui, ficou claro para Marta, para Maria e para todas as testemunhas que estavam ali dentro da casa delas naquele dia. As demandas da vida são legítimas, mas existe uma coisa chamada prioridade, uma hierarquia de prioridade. E nada se justifique perder as prioridades. O sexto ponto que eu aprendo nesse texto é que Marta estava preocupada com muitas coisas, inquieta com muitas coisas. E Jesus vai dizer para ela, indiretamente, que ela tinha que simplificar a vida dela. O sexto ponto que eu queria observar com vocês é que nós precisamos, de fato, aprender a simplificar a vida. Às vezes quem complica a vida somos nós. A gente precisa simplificar a vida. Isso tem muito a ver com as expectativas que nós temos da vida, as cobranças pessoais ou as cobranças sociais. No meu caso, eu fui criado a vida toda para ser um médico. Quando eu desisti de medicina e abracei a vocação, quem me acompanha sabe da minha história, da trajetória, como é que foi, dos reveses e dos problemas familiares e tal. E sempre eu fui cobrado para fazer determinados cursos, estudar determinadas coisas, por isso, por aquilo. Alguém sempre tinha uma justificativa. E a minha resposta sempre foi, eu vou estudar aquilo que Deus me colocar ao coração. Eu vou estudar aquilo que me traga base para glorificar a Deus. Eu não vou fazer algo porque existe uma expectativa familiar ou social. Eu tenho que fazer algo que justifique a minha ação diante de Deus. Porque eu consegui discernir, irmãos, que as motivações, às vezes, da minha própria família eram motivações distorcidas. As expectativas da minha família, muitas vezes, eram expectativas distorcidas. E eu não queria isso para a minha vida. Eu não queria ser refém das expectativas das pessoas. Talvez seja por isso que eu adote determinados comportamentos, né? E os irmãos, hoje em dia, que convivem comigo, se acostumaram, porque é o meu jeito de ser.
Mas é o que Jesus está dizendo aqui, de simplifica a vida. Não vale a pena correr atrás de construir uma vida por conta das expectativas dos outros. Abraçando um monte de responsabilidade ao mesmo tempo. Construindo um nome sem Deus. Muitos crentes dizem, eu amo ao Senhor, mas isso é da boca para fora. Jesus estava dizendo aqui, Marta, a tua preocupação é legítima, mas ela não se justifica diante das prioridades. Simplifica a vida. Ajusta o foco. Faz o que você tem que fazer. Isso é tão difícil, irmãos, tão difícil, porque a gente vive numa sociedade que nos cobra a construção do nosso nome. Uma sociedade em que nós somos valorizados pela roupa que vestimos, pelo carro que temos, pelo nome que herdamos, pelo dinheiro que tem na nossa conta, pelo prestígio que construímos de alguma forma. Essa semana a gente estava fazendo a devocional com as meninas e a gente terminou o Antigo Testamento e chegou no Novo Testamento e a gente estava ali no nascimento de Jesus. E naquele dia, Gabi estava ensinando para as meninas que Jesus, sendo Deus, sendo rei, ele não nasceu num palácio. Ele nasceu numa estrebaria. Ele foi colocado na manjedoura. Quer dizer, que Jesus não corresponde às expectativas dos judeus. Deus fez cumprir a sua vontade. Era necessário que Jesus nascesse daquela forma. Os irmãos estão entendendo? A gente precisa ajustar o nosso foco. A gente precisa simplificar a vida. Você precisa se perguntar, por que é que você assumiu mais uma responsabilidade? Só tinha eu, todo mundo ficou dizendo, assume, é teu jeito, assume, não sei o quê. Não, meu irmão, se pergunta por que é que você está assumindo mais responsabilidade. Eu tento simplificar a vida. Você vai criar um animal para quê? Animal dá trabalho. Qual é a motivação que você cria um animal? Qual a motivação, sei lá, que você compra determinada coisa? Porque quando a gente compra, não é só comprar, a gente tem que manter aquilo que a gente tem. E manter tem desgaste de tempo, físico e de dinheiro. Por que ter determinadas coisas? Algumas coisas se justificam, a gente ajustando, outras não. Por quê? Você tem que se perguntar isso. Viva uma vida mais simples. Simplifique a vida. Muito provavelmente você não vai ser chamado nos grandes corredores. Talvez você não chegue a chamado nos grandes ambientes. Talvez você não seja nem reconhecido. Mas simplificar a vida é melhor. E a gente faz as coisas com a verdadeira motivação que a gente encontra nas Escrituras. Os irmãos estão entendendo? O sétimo ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos caminhando por fim é que Jesus mostra, de certa forma, que existe um desafio. É um desafio aqui a gente escolher todos os dias a boa parte. Todavia, apenas uma é necessária. Marta escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Há uma escolha consciente, é uma escolha deliberada. Marta tinha que perceber isso. Maria escolheu a melhor parte. É um desafio constante, diário, a gente escolher a melhor parte. Fazer escolhas que glorifiquem a Deus. O Heber Campos Júnior, pastor, teólogo, escreveu um livro recentemente sobre isso. Vale muito a pena a leitura dele. Mas é um desafio diário viver escolhendo a boa parte. Porque escolher a boa parte é estar aos pés de Jesus. É ter quietude na sua presença. É estar com Ele. É ter deleite nele. É fazer dele a razão da nossa vida. É viver para a glória do seu nome. E quando a gente escolhe a boa parte, muito provavelmente a gente vai deixar de lado coisas que são grandes aos olhos dos outros, mas que não necessariamente fariam bem para a nossa vida.
As pessoas vão dizer assim, mas rapaz, tu tem uma oportunidade tão boa aí, escolhe isso, escolhe aquilo, faz aquilo. E muitas vezes elas não vão entender o que é que nós estamos fazendo determinadas escolhas. Porque escolher a melhor parte é contra cultura. E aqui eu quero fazer um parênteses para a gente terminar. Quando a gente lê o livro do profeta Daniel e vê Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdinego, quando eles escolhem não comer da bebida e da comida do rei, é uma escolha consciente e deliberada. Eles definem quais são as prioridades. Entretanto, definidas as prioridades, a gente vai ver que eles fazem o melhor dentro das suas possibilidades. Tanto é que são reconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, quando questionados, peneirados, quando os outros querem colocar uma demanda, quando os outros cobram determinados comportamentos, eles não abrem mão das prioridades do ou não. E escolher a boa parte é uma vida de sacrifício, irmão. Porque a gente vai ter que viver do jeito certo, num mundo que vive de jeitinho, e a gente vai viver o jeito certo para a glória de Deus no mundo que não crê em Deus. No mundo que os valores são totalmente diferentes das Escrituras. O último ponto que eu gostaria de destacar está lá no finalzinho do texto. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Quer dizer que tem coisas aos olhos de Deus que elas não são perecíveis. O valor não está na coisa. Não acumulem para vocês tesouros, onde há a traça e o ladrão, a ferrugem. Acumulem para vocês tesouros nos céus, né? A gente vai ver vários textos que apontam para essa realidade. Viver essa contracultura vai guardar para nós tesouros eternos. O principal tesouro é estar aos pés de Jesus sempre. Os outros tesouros muitas vezes são invisíveis, imperceptíveis aos olhos humanos, dessa cultura distante de Deus, dessa cultura da inquietação, da preocupação, de assumir muitos compromissos, de fazer tudo acontecer, de buscar o seu próprio nome. Porque tem momentos que eu estou com as minhas filhas, que eu estou com a minha esposa, ninguém está vendo. Estou lá dentro de casa. Aquele momento que você olha e percebe que você tem a posse de bens preciosos. Nesse isolamento, eu percebi muitas vezes como eu sou abençoado por Deus. Por ter a mulher que eu me casei e as filhas que Deus me deu. Não importa se eu sou reconhecido ou não, não importa determinadas coisas. O que importa é fazer a vontade de Deus e vivê-la em todas as instâncias da vida, sem perder de vista as prioridades. E a boa parte nunca nos será tirada. Nunca nos será tirada. Essa semana também lá em casa, Gabi estava se lembrando de como a mãe dela fazia as devocionais de casa. Depois do falecimento do pai de Gabi, como a mãe se comportou, como a mãe se deu aos filhos, como ela deu exemplo, como ela levou eles a fazerem coisas boas, a verem Deus. E aos olhos dos outros, né, provavelmente havia um estranhamento. Por que é que uma mulher tão nova não procurava um novo casamento? Por que é que isso? Por que é que aquilo? Mas ela viu as prioridades dela diante de Deus. Ela olhou para os seus filhos da maneira correta. Ela podia ter se casado de novo? Podia, mas dentro da perspectiva dela foi assim que Deus quis. E a boa parte nunca vai ser tirada. Está lá no coração de Gabi marcado. Provavelmente nos seus irmãos também. Daqui a alguns anos, eu acho que não vai ter melhor pagamento do que escutar minhas filhas dizendo: meu pai foi assim, meu pai foi presente, meu pai brincou comigo, meu pai me ensinou a palavra, meu pai me amou, meu pai serviu a Deus, foi um homem de Deus. Essas coisas ninguém pode pegar. Se Deus permitir, quando minhas filhas estiverem na idade para construir suas famílias, eu espero que elas olhem para trás, elas se apeguem a tudo aquilo que elas aprenderam, escolham bem para que essa boa parte não lhes seja tirada. A minha oração, irmãos, é que a gente aprenda a viver melhor,
que a gente viva bem. A gente perde muito tempo com bobagem. A gente corre atrás do vento, corre atrás do nosso nome, corre atrás de corresponder à sociedade, às expectativas sociais. Às vezes até mesmo a família nem tem determinadas expectativas, mas a gente se cobra, a gente cria, quer vencer na vida da maneira do mundo. Que essas reflexões que nós fizemos até agora possam criar em você pelo menos a inquietação para que você reveja suas prioridades, para que você esteja diante de Deus, para que você glorifique a Deus em todas as áreas da vida, dentro das instâncias necessárias. E que Deus, Ele seja glorificado, que estejamos aos pés de Jesus e que façamos do jeito que Ele quer, porque nada nem ninguém pode nos tirar a melhor parte. Que Deus te abençoe. Até logo mais à noite, às 19 horas, se Deus permitir.